ele renova o contrato por mais até 2025. E se ele prorroga o E final ele do prorroga o contrato dele. Aumenta a multa. Aumenta a multa e prorroga o contrato. O que você vê de tudo isso, André? Não é a primeira vez que o Al-Sadd vai atrás do Abel. Certo. Uma ou duas, 3 vezes já entrou em contato. Uma primeira foi uma sondagem, depois chegou proposta e tal. E o Abel, de fato, seria um técnico muito bem pago por isso. Porque lá os caras têm muito dinheiro e era por um caminhão de dinheiro. Eu tenho uma opinião diferente da maioria. Tá. Eu acho que está se fazendo uma tempestade muito grande em cima disso. Porque eu acho que o Abel está no Palmeiras. O Abel é técnico do Palmeiras. Tá. O Abel tem contrato com o Palmeiras. O Abel está treinando o Palmeiras e, por sinal, foi campeão paulista e está na Libertadores, indo bem e tudo mais. Eu acho que o resto, acho que é um choro do Al-Sadd de não ter conseguido contratar o técnico. Mesmo com o pré-contrato? Mas assim, se eu trabalho... Se tiver o pré-contrato. Se eu trabalho na rádio Craque Neto, por exemplo, Tá. e aí uma emissora gringa quer me levar. Tá. Al Jazeera quer me levar. Eu converso com eles e falo assim, tá, eu vou aí visitar e tal, tudo mais. Ah, mas eu decidi ficar no Craque Neto porque eu amo o Craque Neto, pô, você é maravilhoso, aquela coisa toda. Qual o problema? Nenhum. Mas o Al-Sadd ia procurar a FIFA só por uma jura de amor? Ah, ele falou eu acho que o Al-Sadd foi, acho que dessa vez o Al-Sadd se sentiu próximo e não conseguiu. Tá. Tanto que ele viajou lá, tanto que ele teve conversa, ofereceu salário e aquela coisa toda. Quando ele fala, eu estou onde eu quero estar, eu acho que ali acabou a história. Sabe que é uma coisa que eu penso? Se o Al-Sadd depositou a multa, ele não está sendo ruim com o Palmeiras. Para mim, ele está sendo ruim com o Al-Sadd. No meu pensamento. Porque se ele saísse de novo, é a terceira vez que os caras pagam multa para esse mito que é o Abel Ferreira. Ele é um mito, cara. Assim, no Palmeiras. Você pensa de que jeito? Livre e depois Marília. Ô Neto, a gente não sabe, né? Se teve o contrato, pré-contrato assinado ou não. O Abel é um monstro, é um baita técnico, um super profissional. Ele sabe fazer uma cortina de fumaça como poucos. Ele fala o que o palmeirense quer ouvir e o palmeirense é feliz da vida com ele e tem que ser mesmo, porque eles conquistaram tudo. Agora, só pedindo licença para discordar um pouquinho de você, Hernan, quando você fala bom assim, discordar, eu acho que estão fazendo muito barulho, muita fumaça em cima de um caso. De fato, pode até ser, porque isso acontece com todos os técnicos. Mas quando é o Abel essa figura, o Abel que cobra tanto a moralidade, a verdade, a postura, a coerência, mas o vai Jorge fazer Jesus um barulho em renovou cima com o Flamengo dele e foi embora. e mereceu muitas críticas e por isso que ainda me surpreende ter viúva do Jorge Jesus, porque o Jorge Jesus teve o Flamengo aberto para ele e ele abandonou o Flamengo. E aí quando alguém fala, Jorge Jesus deveria voltar, fala, mas como assim? Ele abandonou o Flamengo. Então eu pelo menos fiz as críticas e não entendo, né? Porque muita coisa não deu certo depois. Mas ele abandonou o Flamengo. Ele foi muito mal com o Flamengo. E o Abel, ele sempre cobrou muito isso. A sinceridade, uma postura, deixar sempre muito claro que é um cara correto. Não estou dizendo que não seja. Mas esse assunto veio à tona porque o clube procurou a FIFA. Ou seja, dá a entender que tem coisa. E ele poderia ter encerrado o assunto. Não assinei e não quero falar sobre isso. Isso eu trato com o Palmeiras. Tá tudo bem. Assinei também, não quero falar sobre isso, porque esse assunto meu da FIFA, e ponto. Ele deixou no ar. Mas é aquilo, ele falou o que o palmeirense gostaria de ouvir. E pro palmeirense está tudo bem, porque ganha tudo, eles conquistaram tudo. Então, acho que o barulho se torna um pouco maior por conta da figura Abel, essa postura que ele exige do outro lado. E acho que, de repente, também ele não quer falar, porque também é um trâmite jurídico, né? Tá correndo um processo. Poderia ter colocado alguém para falar por ele. Tem forma de encerrar eu acho que ele tem assunto. o direito de não falar. Sim, claro. Né? Todo mundo tem o direito de falar, mas as pessoas podem perguntar. Claro. Não é verdade? E como fizeram. Como eu vi isso de Colette Insistiu. fez. Insistiu na pergunta, que por sinal é um baita do repórter. Ele pode não querer responder, mas o repórter tem o dever de perguntar. O que você pensa, Marília, de tudo isso? Eu acho que ele é um cara muito inteligente e teria uma saída muito, ele é poeteiro, tranquila e definitiva como ele quer, não me perguntem mais, se ele falasse, olha, infelizmente, por um aconselhamento jurídico eu não vou poder responder a pergunta de vocês e abrir um sorriso. Porque é isso que essa é a verdade, né? A Alicia Klein, nossa companheira do UOL, trouxe a informação de que ele tinha sido orientado pelo advogado a não dizer. E quando ele poderia ter terceirizado, não é a culpa, é a responsabilidade. Olha, eu não sou advogado, os advogados pediram para não conversar. Mas se ele falasse assim, ó... Quando eu puder, olha, eu falo. Olha, gente, tá um processo aí
na Quando eu- FIFA, Vamos em falar cima do do Palmeiras, em cima de mim, mas eu não Agora, posso falar sobre o que isso. eu não gosto Acabou dessa por história mim. toda não é o agora. Porque o agora é absolutamente. Apesar dele não ter feito isso, eu acho que ele poderia ter feito de um jeito muito mais leve. Né? Falar, não me perguntem mais, é a última vez que eu vou falar sobre o assunto. Infelizmente, vai ser feita a pergunta várias vezes. Ele vai provavelmente ter que falar sobre isso. Você sabe até quando vai isso? Não tem ideia? Não tem prazo. Não tem Não, prazo. É a mesma coisa da história do Gabigol. Não tem prazo. tá, não tem prazo. O que pega, pra mim, é a jornada, Hernan. Porque Isso. quando a gente conta, né, e o Danilo Lavieri conta isso várias vezes lá no UOL, no seu programa, no meu programa, a jornada é a seguinte, ele vai ao Esse Catar... menino que trabalhou no meu timão? Não, Danilo Lavieri era setorista do Palmeiras no UOL e agora ele é comentarista lá no UOL com a Não, gente. eu gosto desse moleque, Ele é moleque é bom. espetacular. Muito espetacular. bom. Ele tá meio mascarado, né? Anda meio fugido dos programas. Quem mas não ele é mascarado? Não, Ele é mas meu primo, ele é meu não, primo, ele é meu primo, da família. Eu sou a empresária dele. Mas o que ele conta, e a jornada é muito assim. Ele vai... Não tinha começado a arrancada, nem a decaída completa do Botafogo. Ele vai e volta. E aí, coletiva após coletiva, e o Danilo era setorista do Palmeiras, ele começa a reclamar, diz que está cansado, que não sabe se vai Do ficar. campo, do campo. coisa. Não tem contratação, O Palmeiras não é tem- campeão e ele não fala depois do Palmeiras ser campeão que vai ficar. Então, Deixou no existiu um namoro, um flerte, eventualmente uma dúvida. Porque não teve um namoro assim, só quando ele viajou lá, teve um namoro antes, porque ele pô. continuou não falando. E quando começa 2024, ele diz que vai ficar e vai cumprir o contrato, mas ainda não havia renovado. A primeira entrevista do ano, que é a entrevista da Leila para as mulheres, e eu estava lá, a gente tinha falado aqui no final de semana que a notícia ia ser boa. Né? A primeira coisa que ela pede a palavra e diz que tinha prorrogado o contrato dele por um ano. Então esse assunto, ele não fica e prorroga, existiu nos bastidores. E ignorar que isso aconteceu agora, falando que eu sou capitão do meu destino e eu estou aqui porque eu quero, ele não é verdadeiro com o torcedor do Palmeiras, que basta lembrar que isso aconteceu repetidas vezes até ele decidir ficar. Então acho que assim, ele pode ter tido uma dúvida, tá tudo bem. Ele pode ter decidido ficar, tá tudo bem. Ele pode até, inclusive, ter assinado um pré-contrato e ter se arrependido. E também tá tudo dentro. Por isso que eu acho que é isso. Depende do Nisso eu que que é um concordo pré- com você. Depende do que é um Eu concordo com você. pré-contrato. Parece mais barulho porque, assim, é mais barulho do que na verdade é. Mas acho que quando ele não se coloca de uma forma definitiva, olha, disso eu não posso dizer, mas posso dizer que depois de um período nervoso, estressante no final do ano, eu resolvi ficar, era muito mais fácil. Então, ó, Era a aquilo, informação que eu cansaço passei nos donos da bola, aí eu fiquei até meio assim para passar essa informação. Do Eu depósito da multa? Eu não sou muito de informação, eu conheço, sei algumas coisas, mas não sou muito de informação, assim, eu não consigo. Tem vezes que eu tenho outras informações diferentes da tua. Não, mas tudo bem. Aí aí eu fiquei sabendo que veio o dinheiro dia 30, que aí não foram 12 milhões. Era um sinal. Que é o sinal. Um sinal, né? Aí o Cristiano, que é o CEO, ligou pra Leila, não sei o quê. Papá. E a Leila estava em Los Angeles, Isso, o horário não ajudou, aí virou dia 31, dia 31 o banco estava fechado. Mandou devolver o dinheiro no dia 5, Isso. né? E aí o pessoal do Al Saad veio pra cá, pra falar com ele, e depois disso que foi a multa, aí aonde o Al Saad entrou na FIFA. Eu, na minha opinião, naquilo que eu enxergo dele, cara, esse cara é tão bom, ele é tão fera, mas ele é tão monstruoso como treinador, que os caras vieram aqui, depositaram a multa e o Palmeiras não ia perder absolutamente nada. Ia perder, para mim, o maior treinador da história do Palmeiras. E é o maior de todos. E aí, na conversa com a Leila, ela conseguiu, como uma presidenta incrível que ela é, para mim, uma das maiores mulheres desse país hoje é a Leila, né? Não tenho nenhum tipo de relação com ela, nunca vi, nem quero ver, nunca conversei, nunca vou conversar. Deixar bem claro isso. Pô, ela consegue prorrogar o contrato dele, e aí depois que prorroga, vem esse problema todo. Eu já vi várias entrevistas, várias vezes ele falando, não sei se vocês viram, que ele vai ficar até 2027. Eu duvido que na eleição dela, o cabo-chefe da eleição vai ser a renovação de contrato dele até 2027. Ô Neto, eu não consigo imaginar a quantidade de dinheiro que ofereceram ao Abel, porque os times dos Emirados Árabes lá, que eu fiquei sabendo 10 milhões por mês. Não, Eles- 5 milhões de dólares. Olha isso. 5 milhões de dólares. 5 milhões de dólares. Daria... 30 milhões por mês. É que eles Meu pagam no Tem ano, um né? ano. Temporada. Então, assim, é muito Tudo isso? dinheiro, mas é muito fácil você falar assim, pô, que bom que ele recusou, né, uma quantidade desse dinheiro. Mas eu acho que ele fez muito bem. Porque o próprio- desculpa, uma coisa que eu esqueci. E pelo que a pessoa que me falou,
foi que quando ele foi lá e voltou, não sei o que, esse problema todo, que a família falou assim, então você vai sozinho. Sim, que as Porque filhas como eu já me dele, adaptei a aqui, a esposa- mulher e as filhas... A mulher e as Eles, filhas é. adoram São Paulo. Isso. estão E o muito Abel bem. já deixou muito Isso, ele claro falou, ó, que então você vai manda- sozinho buscar o seu dinheiro que eu não quero. Quem manda em casa são cuida, elas. inclusive, assim. das contas, do dinheiro e tal, é a dona Ana, que é a mulher do Esposa Abel. dele. O Abel, como você pontou, é um ser humano, ele vai errar, ele acerta pra caramba, mas ele também vai errar. Seria um pecado ele esconder o trabalho que ele faz nos Emirados Árabes. É. Porque aqui E ele é o mundo, competitivo, né? aqui o mundo Ele- conheceu o Abel. Ele é competitivo, ele coloca, acho que tem um meu que é de Cristiano mas Ronaldo, 25 né? milhões por Ele deve mês, eu não colocar quero na ser parede, ó, competitivo, hein? eu quero mais um brasileiro, eu quero mais Olívia, uma. 25 milhões por mês. Mas ele é eu posso muito ser... novo, Não, eu tô Mas dizendo- né? aqui ele pra ir recebe lá. bem, ele tem Pois estrutura, é. ele tem a chave do Palmeiras Mas na mão, eu a sei, mas por que, idolatria que ele do não pode ir? Não tô falando que não pode, Não é eu tô mesmo? falando que eu acho que ele fez bem em ficar. Eu acho que a justamente Leila, disso. eu acho que a Leila foi primordial. Eu tenho certeza que a Leila foi essencial para a permanência dele. Mas Ele é muito novo para se esconder lá com toda a estrutura que o Palmeiras está proporcionando para Pode ele. falar, aqui. André. Não, eu acho que assim, eu continuo tendo opiniões impopulares aqui. Não, mas é Não, legal. concordei com você. Não, mas eu acho, Barulho eu também, acho né? assim que esse barulho todo, essa crítica toda, essa saraivada aí que o Abel tá tomando, eu acho que se ele tivesse conversado no Al Saad e falado, espera aí um pouco, vai no Palmeiras, renova com o Palmeiras, e aí fala, realmente eu quero o Al Saad e vai embora, com um contrato renovado com o Palmeiras, aí ele teria que receber Pisada a na bola. crítica.